Ô, E Fabiano. aí, Ô, cara? doutor! Tudo bom, meu? Porra, melhor agora, né? Sudoeste aqui, fazendo parte de Curitiba. Chegou cedo, Tchê, tudo bom? Aqui, cara, a gente chega às... Em geral, eu tenho chegado tipo um minuto antes. Ah, Aí até a galera entrar e tal, e às vezes eu acho que perde um pouquinho. Então, um pouquinho antes ali, a gente deixa eu manobra ligar certinho. minha luz aqui. Fui pegar minha cerveja, vi que você entrou. Não, Ai, fique tranquilo, eu tô no café agora, cara, porque ontem, café. Ah, ontem eu tomei cerveja na live, daí era meio cedo, dormi meio estranho. tá bom. E aí, como É, é que você tá, cara? viu o Marcelinho falando que eu sou pouco ansioso. Pois É... a gente tem. Vou contar a história das espátulas lá. Fala. Lembra aquela história que você estava comprando e eu fiz o curso com o Marcelinho? E eu falei, Ai, ai, cara, ai. vou comprar esse negócio. Cala a boca, o Gus tá comprando. Não, não, já comprei aqui, mas você é burro. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Cara, tô bem, cara. Se eu disser que tô bem 100% é mentira, porque acho que ninguém tá nessa quarentena, né, irmão? Na medida do possível, né? Vamos dizer É, assim, né? dentro das. Você sabe que a companhia da galera das lives tem me feito muito bem, sabe, Gus? A gente consegue trocar ideia e fica bom, né, cara? Cara, assim, pra mim tá sendo muito legal pessoas que às vezes se eu não tivesse essa situação, talvez eu não fosse encontrar. Tipo agora, não ia te encontrar, tomar um café ou uma cerveja junto. Nessa hora, né? Com certeza Nessa hora não. hoje, tipo, né, dia 14 de abril aí. Então ia ser mais difícil, mas tem possibilidade. Infelizmente não, né? Não, e eu quase fui para Beltrão para Páscoa para ver meus pais, né? E Aham. aí, só que ia ficar meio corridão, daí tinha coisa para resolver aqui e tal. Nem sei se ia dar para entrar em Beltrão. Pato Branco tá abrindo agora a- as coisas. Depois, vai que eu não volto mais. Exato. Deixa eu ver onde é que eu É, gravei o negócio contigo aqui. e eu tô Live. aqui com a tua referência, deixar o pessoal entrar. Tá bom. De- Eu pensei que você ia fazer do Pocket Prótese, cara, na verdade. Cara, eu vario, mas a entrada ali vai ser. Vareio. É, eu Não vario negue o conforme a situação. Sudoeste. Fale corretamente, por Eu favor. varo de fora a fora, tem dia que conforme me dá os espíritos aí, que meu Deus, o livre, para o demonhedo aí, para de me incomodar. Legal. Ai, como é que tá, Vou pegar minha cerveja, cara. Acender minha luz aqui. como é que tá a nossa terrinha aí? Tá bem boa. Tá bem boa. Pessoal, sejam bem-vindos enquanto a gente está chegando. Quero apresentar para vocês, para quem não tem o prazer ainda de conhecer esse monstro, Gustavo Petris, que é Saúde. um, que é um Obviamente. querido, saúde, além de ser um querido, a gente passou uma boa parte da adolescência fazendo bobagem em Beltrão. Não minta. Bobagem a gente não fazia, né? A gente fazia pouca É, coisa, só fazia coisa boa. E o cara verdade. hoje está no mundo, tá dando palestra junto com tá fazendo live junto com as maiores estrelas do mundo, né? Você, né? Aí, ó. Não, eu não. Eu tô falando das estrelas de verdade. Tô falando Sai fora. você, junto com o pessoal da Espanha. Você é um cara. Mas merece, né, Gus? Cara, eu não diferencio ninguém de ninguém. A conversa é boa sempre, entendeu? A gente está aqui para falar do que todo mundo quer falar, e tem a capacidade de falar sobre qualquer assunto. Digo, qualquer pessoa de qualquer nível, desde que bem instruída, pode conversar com qualquer outra pessoa do mesmo nível ou acima, de par a par, né? É, eu, eu, E eu, eu não eu- acho, e eu não vejo nem nessa questão de parear alguma coisa, mas somente na questão da gente poder compartilhar informação, e isso é o é, melhor de tudo, né, cara? é verdade, cara. Então, antes de mais nada, irmão, muito obrigado, primeiro, por ter me recebido tão bem no final de ano aí na sua casa. Fiquei Tamo junto. bebaço na tua piscina. Foi muito Eu não. engraçado. Que Não, quase não. vergonha, cara. Não, foi ótimo, cara. Tua Foi show. família é um doce, um pessoal todo, uns doces, uns queridos. E Obrigado. você me recebeu no seu consultório também. Deu para ver o Gus em prática. E, cara, você é bom mesmo, não é só o Photoshop. E aí, quando eu falei, Gus, vamos! Você nem esperou terminar o vamos e falou assim: é agora. Well, Mostra também o carinho que a gente tem um pelo outro, assim como tem pelo Marcelinho.
pelo Milko, por todas as pessoas que, pela Ju, todo mundo que está participando. Então, querido, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? E eu queria discutir duas coisas com você. O nosso tema central, que é dentes escurecidos, e depois o porquê de algumas pessoas dizerem que resina é lenda, é mito, é mentira, é a big liar, né? The biggest lie. The biggest lie, exatamente. E aí a gente vai trocar uma ideiazinha no final. E Tá eu acho que esse biggest lie é só para chamar... Eu também, assim? eu não acho, eu tenho certeza, Tenho né? certeza, porque ele faz muito bem resina. Na verdade, assim, eu acho que dá pra gente começar com esse assunto. E esse assunto, The Biggest Lie, ele está embasado em um trabalho que é um trabalho de Jack Ferracane, que ele fala sobre a influência da microinfiltração, da contração da resina, né? Se realmente isso é significante, pergunta o trabalho, né? E por que as resinas duram tão pouco, entre 6 a 7 anos? Então, essa fala que a resina sendo como the biggest lie para tratar setor posterior, está embasada nisso. É um trabalho de muito respeito. Jack Ferracane é um engenheiro, não é um dentista, e ele fala sobre longevidade, né? E ele fala sobre a influência de vários fatores e por que essa longevidade não está com mais tempo do que o amálgama mesmo, entendeu? Mas aí você pega trabalho do pessoal de Pelotas lá, Sense, Paulo Rodolfo, você vai ver, o cara tá com um caso lá de 30 anos já, meu, absurdo, entendeu? A leitura que faz com que detenha que isso está funcionando realmente e por que tantas trocas têm sido efetuadas, às vezes, muitas vezes, sem necessidade, e aí ele apresenta no trabalho dele com uma longevidade absurda, né? Entendeu? Então... eu tenho uma ex-aluna do Positivo que ela está fazendo o doutorado de sanduíche com o Ferracane. Vou mandar uma mensagem para ela. Escuta aqui, Carol. Conta para mim mais isso aí, o que vocês estão viajando. Viajando não, tô pensando, né? Mas cara, é foda, meu. Eu concordo com você, cara. Tem um aspecto que a gente sempre discute, eu falo muito isso com o Daniel Bonotto, que a literatura, se você quer achar um pró, você vai achar, se você quer achar um contra, você vai achar sobre absolutamente qualquer tema. Você consegue embasar, porque a literatura ela contradiz ou ela corrobora, ela tem muita pesquisa sobre isso. Aí, às vezes, você pega um trabalho com um posicionamento, mas um viés, mas esse trabalho fica famoso, e aí você toma ele como verdade. Verdade, mas assim, tipo, esse trabalho é um trabalho super respeitado. Entendeu? Não, ele não, pelo amor de Deus. Escrito, né, para análise, acho que não tem nem como a gente discutir isso, porque realmente são os dados, mas a grande questão do trabalho pergunta por que esse valor é tão baixo, e aí influencia desde condução do preparo, leitura do substrato, como que você faz o condicionamento daquela umidade, ou seja, como que você trabalha dentro do perfil seu de trabalho, porque uma coisa é você pegar eu, Gustavo, trabalhar, e outra coisa é você pegar, por exemplo, uma realidade que não é a nossa, por exemplo, o José Arbex lá, que trabalha com 4, sei lá, secretárias, 2 dentistas, instrumentadoras, então é uma operatória, né, uma dentística instrumentada, diferente de você tá no meu cenário, você esteve aqui no meu consultório, uma salinha pequena, muitas vezes sou só eu mesmo trabalhando, então eu só consigo fazer uma odontologia adesiva neste meu cenário se eu estiver trabalhando com isolamento absoluto. Porque, cara, não tem como, entendeu? Você trabalhar com um dente, às vezes, totalmente destruído, né? Um sugador, algodão, aquela porra toda. Eu nem sei trabalhar dessa forma, me desculpa, mas... Somos dois, cara. Eu até me viro, legal. Somos dois. Deixa eu só acertar minha luz aqui que já tem gente reclamando. Ai. Por quê? Tua luz tá feia? Não, diz que tá muito forte, eu tô com a testa muito brilhosa e eu fico com vontade de falar, cara, o Botox tudo. Tá aqui, meu, já tem que ligar pra minha... O meu estragou aqui desse lado, ó. Você aquela carinha assim, aí, tudo bem? Cara, beleza. Falando nisso tudo, em questão de preparo, cara, eu tô descobrindo que eu sou meio laranja, meio Smeagol, assim, sabe?
Uhum. Meio sensite, credo. Bom, é que eu também, enfim. Falando em preparo, em visualização, em planejamento, enfim, existe uma grande dificuldade, Gus, de todos nós. E quanto mais eu faço resina, mais eu acho resina difícil, porque... Galera, eu vou só desligar os comentários, senão não consigo enxergar o Gustavo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Manda no quadradinho aqui Manda no embaixo. quadradinho aqui, da interrogação ali. Eu te digo assim, quanto mais você melhora em determinado procedimento, mais você percebe críticas e você quer melhorar a cada situação. Então, eu nunca estou contente. Eu acho que está sempre legal, mas eu sempre posso melhorar. Eu tenho essa cobrança. E como disse o Marcelinho, eu sou mega ansioso. Então, se você falar assim, Du, tem que melhorar isso. Então, vamos abrir outro dente que eu quero melhorar agora. Perturbado, né? E como eu vim de toda a formação da prótese, cara, e o meu doutorado só que é em dentística, enfim, eu comecei tarde, eu acho, na dentística, mas é um prazer que eu tenho. Nunca é tarde Nunca é demais tarde para fazer o que se gosta, né? Para começar qualquer coisa, né? Então, assim, como eu comecei, eu sinto uma série de dificuldades pela minha exigência em tudo que eu sempre faço, principalmente com dentes escurecidos. E aí dizem que para quem tem o martelo tudo vira prego, eu confesso que se o dente está muito escurecido, eu vou resolver na cerâmica. E isso me incomoda. Eu fico bravo comigo. Eu me sinto limitado. Eu faço muito bem dentro das minhas condições, em resina, para algumas situações, digamos assim, nada muito fora do comum. Exato. Tá mais dentro da minha zona de conforto. Então eu queria que você trocasse uma ideia com a gente, cara, e eu agradeço demais tua disponibilidade, porque é aula particular para mim, né? Quem quiser assistir vai ter essa... E se você me permitir, eu estou gravando todas as lives e deixando disponíveis no canal. Se você não tiver problema com isso, essa também será disposta, tá? Depois você repassa a royalties, está tudo certo. Mas não tenha dúvida, tudo em picanha e costela. Tá bom. E a cerveja, né? E a cerveja. Cara, então olha lá. Tô com o teu caso aqui que você pediu para eu mostrar e eu começo a pensar que o molequinho vem, sei lá se ele estava ali em Renascença, em Beltrão, né, em Pato Branco. Cara, esse rapaz aí é um figura. Eu acho que ele tem recém 18, 19 anos, qualquer coisa assim. E ele faz ortodontia com a minha esposa, cara. E aí, quando ele veio primeiro para tratar com a gente, eu olhei esse caso assim, eu falei, nossa, cara, ele queria resolver o problema desse dente dele, que incomodava muito ele. Mas ele tinha problemas de má posição dental que ia influenciar totalmente no planejamento. Ele já tinha um contralateral muito lindo, né? Se você olhar, é um rapaz bonito, cara. É um piazão bonito, querido. Tem cara de querido. Ele é um querido, cara. E assim, eu falei, se você puder passar mais uma... Bora. Olhei esse sorriso mais de perto, esse dente mais de perto, eu vi o quê? O central é muito bonito o contralateral. Muito lindo mesmo. Tem muita informação, tem muita coisa que, se replicado, fica perfeito dentro dele, porque é o que Deus fez para ele. Então, a gente não está inventando nada mais do que era possível ser feito. Então, ele tem um degradê ali, uma faixa opal. Cara, muito legal, muito né? louco esse dente aí. É muito louco. Depois a gente vai conseguir ver com detalhes, talvez. Vamos ver com detalhes. Deixa eu... Peraí que agora falhou. Ah, show. Pode falar de novo. Se você falar, deixa Todo mundo que... deixa eu aumentar a minha luz do celular. Todo mundo que tiver com o celular, aumenta a luz. Se tiver com a luz baixa, porque são fotos em alta resolução, você vai conseguir ver legal a imagem. A conexão tem gente que baixa o brilho do celular que é pro vizinho não ver o que está escrevendo, né? Dá nervoso isso. Já percebeu isso? Pessoa baixa... Não, cara, aqui no interior não tem essas coisas, né, meu? Você sabe como é que é? Eu moro numa cidadezinha... Então, não me preocupo muito com isso daí, cara. Não me preocupo muito com isso aí, não. É mais por comer bateria mesmo. E aí, olha só. A gente olha esse dente aumentado e eu vejo o quê? Dente com muita informação, mas muito escurecido, né?
Se eu te falar, cara, que nesse dente, em nenhum momento, eu peguei a escala Vita e botei lá e falei assim, ah, não, esse dente é um, sei lá, que cor que é. É um marrom 66, 9. cor do verão, né? É, Ah, é a é um cenoura e 66, um bronze. 62, sei lá o que que é. Não, cara, eu olhei, na verdade, essa foto, tirei a saturação dela, ou seja, toda a cor dela, e observei a diferença que eu tinha de valor. E aí eu posso fazer uma seleção da resina dentro de uma escala de valor. Dentro da escala de valor, você pode, por exemplo, pegar a escala Vita e ler nas instruções de montagem dessa escala Vita Classic, né, de A a D, e você vai ver que ela pede para montar um pouquinho diferente, como sendo resina de maior valor, B1, A1 e por aí vai até uma sequência final. Então eu posso fazer a escolha dessa forma. Claro que se você não tem tanta prática e referência, você deve utilizar das ferramentas que você tiver no consultório e estiver acostumado para fazer a tomada de cor. O que eu sempre faço e indico, uma vez que você não tem a escala personalizada da resina que você utiliza, é fazer um mapeamento cromático, e às vezes esse mapeamento cromático não somente posicionando uma bolinha de resina sobre a superfície dental. Às vezes você executando uma facetinha de resina, como você quisesse que fosse o resultado final, para você Legal. utilizar, inclusive, no transcirúrgico, e depois eu vou falar no transoperatório, eu vou falar para vocês como que a gente pode utilizar essa facetinha, Deixa eu te enfim, fazer uma quais são... pergunta, Gus. Não sei se você vai comentar isso. Você, a partir do momento que você tem esse mapa de cor, você dá o espaço suficiente necessário e levanta ele como se fosse, enfim, um dente qualquer, ou você oblitera esse escuro e aí começa a tratar esse dente com esse mapa cromático? Vamos uma coisa por vez? Essa Bora. informação é uma informação super legal, né? A gente vai falar dela, mas tem muita coisa que a gente precisa entender no conceito de restauração antes do bloqueio de luz, né? A gente vai Perfeito. falar sobre espessura, sobre posição, sobre preparo, sobre como vamos conduzir, enfim, todo esse tratamento. Perfeito. Bom, daqui você saiu então para o mocap direto. Eu estou seguindo a tua sequência. Certo, eu te indico ali quando for, tá bom? Volto na outra? Não, pode deixar aí. Então, Tá. quando a gente precisa restaurar esses dentes, depois que a gente obtém a seleção da cor, e eu ia falar que a seleção da cor desse caso aqui foi algo muito, muito simples. Eu selecionei a cor do esmalte de corpo que seria utilizado para esse dente. O que é o esmalte de corpo? Se você pegar todos os esmaltes que estão classificados dentro de uma escala Vita, ou seja, de A a D, todos esses esmaltes são classificados como esmalte de corpo, segundo Newton Fall, pela técnica policromática. Você pode classificar os esmaltes de corpo como sendo esmaltes mais opacos ou esmaltes mais translúcidos. Quais são os mais opacos e quais são os mais translúcidos? Os mais opacos são justamente as resinas tipo body. As resinas de corpo, que estão presentes em quais? Em quais sistemas que estão classificados entre esmalte, dentina, efeito e corpo. Então, essas são os esmaltes de corpo mais opacos, enquanto os mais translúcidos são as outras resinas de nomenclatura Vita, né? E aí você tem duas questões. Se você tem esmaltes que estão separados dentro de sistemas que tem dentina e esmalte apenas, o seu esmalte é sempre menos translúcido e a sua dentina é sempre menos opaca. Então, você tem uma diferença de quantidade de espessura que você pode utilizar dessa resina para resolver cada caso, certo? Quando eu seleciono a resina de esmalte de corpo, essa área que me referencia a cor que eu preciso utilizar, geralmente é a área de terço médio para cervical. Então, eu utilizo como referência essa área, definindo que, uma vez eu tenho o terço médio para incisal, um terço com uma característica de translucidez, uma característica que eu preciso de mais informação de valor quanto de croma. Então, eu digo para você, se preocupe mais com o croma sempre de terço médio para
cervical e médio para incisal, preocupe-se com o valor da restauração. Perfeito. Então, seguindo a técnica policromática, o Newton classifica como a utilização dessas resinas de esmalte de corpo e valor, sendo as resinas escolhidas para fechar a última camada. Então, quase que eu mato minha restauração de última camada. Eu defino, por exemplo, esse esmalte é um A1 da resina que eu tenho para utilizar. Perfeito. Suponho que a dentina que eu vou utilizar logo abaixo desse esmalte A1 seja uma dentina mais saturada. Então, dependendo da saturação que esse dente apresentar, eu vou utilizar um A2 ou um A3. Certo? Então, Perfeito. dentina definida, esmalte de corpo definida, esmalte de valor é sempre um esmalte reflexivo. Por exemplo, um WA, um White Enamel, que vai fechar a última camada, um Milk White. Enfim, são resinas que fecham muito legal a última camada e que tem uma característica de polimento legal também. Então, isso é uma outra característica que me faz selecionar tipos de resina. Por exemplo, resinas para a última camada, eu gosto de resinas que mantenham um polimento e um brilho, uma lisura de superfície legal e um polimento legal. Partícula esférica, né? Além da cor. Então, por exemplo, microparticuladas, como o Renamel Microfil, Shofu também tem resinas micropartículas muito boas de utilizar e todas elas estão classificadas em valor. Micerium também tem, então você vai encontrar lá valor alto, médio e baixo, valor 1, 2 e 3. Elas não têm nomenclatura Vita, essas resinas. Então esses são os esmaltes de valor, justamente, porque eles estão dentro de uma classificação de valor. Ou eles recebem a luz, refratam ela, ou elas reflete essa luz, enfim, cada uma dessas resinas tem um comportamento dependendo da espessura que você utilizar diferente. Selecionada a cor, então eu selecionei um esmalte de corpo, já sabia a dentina que ia utilizar, sabia o esmalte de valor que ia utilizar, o resto é história. Tá? O resto é como encaixar as coisas. O resto é como posicionar cada coisa. E para posicionar cada coisa, eu preciso chegar numa forma adequada. Então, dentro de uma obtenção de uma cor que seja... que você tenha sucesso quando está restaurando na questão de cor, a última coisa que é importante para a obtenção dessa cor é justamente o matiz da cor. Ou seja, não interessa se ela é A1, A2, o B1, B2. Interessa muito quanto que esse valor está equilibrado, né? Mais do que o matiz. E mais ainda a forma da restauração. Então eu posso de uma maneira muito fácil pegar uma resina, botar com o dedo, ajustar com a espátula. O que eu fiz foi ajustar esta mesial também deste outro central, do 11. E lá no 21 eu ajustei toda a forma dele. Com qualquer resina, você pode ver que está muito cinza. E aí eu faço um mock-up direto. Então faço um teste rápido, vou lá, fotografo o paciente, vejo com ele, pergunto para ele, tá legal a forma, apesar da cor, tá legal, a gente segue. Para seguir essa restauração, a gente vai ter que copiar agora esta forma. Tá? E quando eu copio essa forma, eu obtenho um guia. O guia do posicionamento da parede palatina. Só que o posicionamento da parede palatina vai posicionar uma área que é extremamente importante desde o início ao final da sua restauração, na questão de volume de resina e obtenção da cor. Eu acho que um dos desafios mais difíceis da odontologia restauradora é fazer uma classe 4 individualizada, sabe? E aí você pega com dente escurecido, fudeu, sabe? Aquela hora que você fala assim, fudeu, e agora? Beleza, obtive a forma, selecionei a cor, beleza, preciso posicionar cada coisa em cada lugar. Mas como é que eu devo fazer agora isso, uma vez que eu sei que o dente do lado está muito escuro, ou seja, o dente que eu vou restaurar está muito escuro, o valor dele está muito baixo. Eu preciso de algo que bloqueie esse valor tão baixo, uma resina que faça essa reflexão de luz diferente do que está acontecendo nesse momento. Para eu poder fazer isso, eu preciso de espessura. Né? Então, se a gente seguir uma foto, a gente vai observar agora, já com esse dente isolado,
que eu já removi o mocap, né? E eu tô no jeito que eu vou restaurar. Poderia ter feito isolamento absoluto? Poderia. Como é um dente que eu preciso do máximo de referências possíveis, e inclusive referências de perfil gengival, eu evito isolar nesses casos, tá? Uma vez que eu tenho efetivamente O uma controle boa de umidade. condução, um bom controle da umidade nesse caso, tá? É uma região Uhum. anterior, eu posso trabalhar de outras maneiras, eu consigo. Se é pro dente posterior, não tem Não como. tem como, né? Não tem como realmente, tá? Então essa é a primeira situação. Para eu ganhar volume, para eu conseguir pôr resina nesse dente com volume apropriado, eu vou precisar preparar, mas preparar quanto? Perfeito. Eu preciso de espessura de resina. E aí, você tem vários artigos que suportam as quantidades de resina, a quantidade de preparo que você precisa fazer para sair, por exemplo, de uma situação como essa, que é uma situação de um dente aí, provavelmente um C3 para um C4, para ir para um dente A1. Você precisa, nessa situação, entre 1,3 a 1,5 milímetros de espessura. Lembrando que o dente tem 3 planos, certo? Perfeito. Então, uma vez que eu faço o guia vestibular, o guia palatino, ainda com o mocap montado, eu faço uma cópia da porção vestibular e obtenho um guia vestibular. Esse guia Você vê vestibular... como a resina te permite mais coisas, né, cara? Porque a cerâmica, para você ter diferença de um tom e meio, você precisa de quase de 0,3 milímetros. Então, e a resina, para você ganhar, você vai ter que ganhar, sair de um C3 para um A1, você vai subir pelo menos uns 5 tons de valor. E preparar menos. Exato. Porque se fosse na cerâmica, você tinha que colocar 2 Não, milímetros. depende da cerâmica, né? Mas eu acho que, cara, o sacrifício que você ia ter para conseguir fazer tudo isso com a cerâmica, cara, ia ter que ir o laboratório lá no teu consultório, Verdade. fazer toda... Depende de qual método que seria feito também, né? Para você conseguir... Qual pastilha, qual... É verdade. Não, enfim, se é slipcasting, é de silicato, não sei, né? A resina te permite esses testes no transcirúrgico, né? No transoperatório. Então, uma vez que eu sei que eu preciso entre 1,3 e 1,5, eu vou preparar esse dente dentro disso que eu preciso. Primeira coisa, preparo nesse sentido e removo essa restauração classe 4, como um todo. Nem penso, tá? Sem medo de ser feliz. Não, reto, né? Light. Você vê que não tem segredo nenhum. Demorei aqui para fazer esse preparo, sei lá, 10 segundos, né? É um negócio realmente muito rápido. A segunda coisa que eu vou fazer é preparar a área vestibular para criar o volume. Agora eu preciso afastar um pouco a gengiva, inclusive para ela conter os fluidos que dali saem, para eu poder fazer uma restauração com, além de um afastamento gengival legal, para eu poder visualizar essa área, visualizar o perfil e fazer um contorno desse perfil de emergência legal, também poder ter esse bloqueio de fluidos e ter um controle do meu processo adesivo nesta área de maneira legal, de maneira eficiente. Tá? E aí é aquela então, hora que você fala, tirei tecido para ganhar espaço, ficou ainda mais escuro. Então essa hora que é que nem quando o cara está fazendo cirurgia de recobrimento gengival, o cara tem que limpar, afastar, expõe tudo e fala assim, ai meu Deus, agora caguei. E agora? E isso vai acontecer sempre, né? Sempre. Isso vai acontecer sempre, porque o teu esmalte, que confere a translucidez do dente, ele não confere a cromacidade. Então, essa saturação do croma está vindo lá de baixo, está vindo lá da dentina. Você removeu aquilo que refletia ainda um pouco de luz, que era o esmalte, que ajudava a esconder esse escurecimento, você exacerbou essa área. Perfeito. Mas fique tranquilo, isso é normal, isso vai acontecer sempre. É o que eu quero, é esperado, né? Vai acontecer, mas você precisa deste guia para saber o quanto que você preparou.
Se você não tiver esse guia para te dizer, olha, você preparou, sei lá, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, sei lá quanto você preparou, e isso você pode utilizar uma sonda milimetrada e posicionar ela na porção vestibular, ou você pode utilizar esse aparato aí do meu amigo Jorge Eustáquio, foi ele que idealizou junto com a Ângelos, e você pode interpor ele dentro do seu preparo com a sua Muito legal essa sacada aí, cara. A primeira vez que eu vi, foi assim, meu posicionada. Deus do céu, como é que eu não pensei nisso? Este guia, se você notar ali embaixo, tem um recorte meio escroto ainda, né? Um recorte meio torto ali. Mas eu separei em terços. O fato é que no texto, Você faz em janelinha certinha. cebolete, né? Tá É. ridículo esse cebolete ali. Mas não importa. O que importa é quando você estiver fazendo a restauração, você saber utilizar a ferramenta que você tem disponível na mão, cara. Não Perfeito, adianta você perfeito. me dar uma Ferrari para eu dirigir, que eu vou bater na primeira curva, cara. Verdade. Entendeu? Sendo que eu posso dirigir muito bem com um golzinho. Que eu Ou não com a dirijo muito Mercedes, bem no ou o Audi, golzinho, viu? os 4 carros que tem na tua garagem, você escolhe para andar. Cara, depois eu conto uma boa para vocês no final. Só Tá. no final. Quem ficar vai escutar uma piada boa de Beltrão ali, mas é. Olha a minha terra. Tá bom. Aí Então, você assim, mediu a espessura e você tem medir lá a a tua... espessura. Você volta ali para mim, por favor. Volto, claro. Esse medidor de espessura, ó, vocês podem notar ali na janelinha menor que ele está medindo 1,25 e veja que estava folgado. Nesse guia de espessura vestibular, você pode trabalhar com ele abrindo e visualizando as diferentes posições dentais. Não me interessa o terço incisal, me interessa limite de terço incisal para médio e limite de médio para cervical. Então, são essas 3 áreas que me implicam alguma coisa aqui nessa reconstrução. Mas por que não te interessa o cervical, o médio para incisal? Porque não tem nada ali, porra. Então, você vai reconstruir tudo de novo. Você já tem na sua Exatamente. cabeça qual vai ser a tua estratificação. Você já sabe que você precisa de uma parede palatina que aguente aquela área de deslizamento que vai sofrer os dentes inferiores ali, aquela área de desoclusão. Então, você precisa de uma resina com alta resistência flexural. E aí, neste caso aqui, a gente vai... Eu gosto de não criar mitos, mas desmistificar muita coisa. Porque sempre eu vejo assim, não, você precisa para ter uma incisal bem marcada, uma resina super translúcida na parede de fundo. Mentira! Você não precisa de uma resina super translúcida para uma parede de fundo. É lógico que você pode buscar uma parede de fundo com uma alta translucidez, mas não é necessário. Até porque se você está querendo aumentar o valor do dente como um todo, talvez seja mais inteligente usar um esmalte cromático do que uma trans. Não, cara. Você pode porque se eu lido com uma espessura pequena, não posso trabalhar com esmalte de cor e fazer aumentar... Justo, não é? justo. Você pode utilizar outras resinas com outras espessuras e obtendo, às vezes, alguma perspectiva de translucidez que seria legal para aquela área. Né? Isso. Agora, tem casos, por exemplo, que eu já tive que fazer e eu fiz uma faceta palatina de 0,6, 0,7, que não passa quase nada de luz, de uma resina de alta resistência flexural, e consegui criar uma translucidez somente com a profundidade da dentina que vinha e com a resina de translucidez que se entremeava entre o desenho da dentina. Então, Entendi. Isso também cria uma perspectiva de profundidade na restauração. Então, você não precisa que a luz passe 100%, você não precisa imaginar isso. Você precisa pensar na resina como um todo. Por exemplo, preciso reconstruir uma área de desoclusão, né, de uma parede palatina. Preciso de uma resina com alta resistência flexural. E aí eu utilizei uma resina da Micério, que é a resina HRI. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, chequei a espessura, agora eu preciso ir para a restauração propriamente dita. Né? Faço o quê? Preciso agora copiar os limites dessa restauração, e aí eu faço essa delimitação no guia palatino, para saber como eu vou posicionar essa restauração corretamente, como eu vou posicionar a aresta vestíbulo incisal, e isso a gente vai conversar daqui a pouquinho para frente. Marquei essa delimitação, vou para o condicionamento e aplicação do sistema adesivo. Aí vão falar assim, tem um monte de dentina exposta, você vai para condicionamento seletivo do esmalte. Beleza, seria uma opção uma saída. muito boa. Seria uma opção muito boa.
A melhor opção é o Clearfield SE Bond. Sim, é o Gold Standard para autocondicionantes, né? Eu uso condicionamento dependente de condicionamento total de esmalte dentina. Perfeito, você também pode ter um Gold Standard aí que é OptiBond FL, OptiBond FL. Por exemplo, né? Então, independente do sistema que você vai utilizar, você tem que saber por que você está utilizando. Esse é o primeiro ponto quando se fala de reabilitação adesiva. Cara, eu gosto de pontuar muita coisa, porque o povo não pensa muito antes de fazer o que está fazendo. Gus, se quando chegar, vai chegar, graças a Deus, porque é muito bom ficar te ouvindo, 8h50 a gente encerra, grava e já volta de novo. Porque, cara, meu compromisso agora é só amanhã de manhã. Tá bom. Esse caso é legal, cara, porque esse caso aborda muita coisa, sabe? Eu consigo ficar falando, sei lá, 2 dias inteiros dele aqui sobre vários aspectos, e um dos aspectos é a adesão, e a adesão só funciona quando ela é bem feita, só é longeva quando ela é bem feita. Então esses aspectos de adesão são muito importantes. Não importante do material que você está utilizando, mas mais da importância de como que você está aplicando aquele protocolo. Porque, como eu falei, independente se você está utilizando um autocondicionante que seja Gold Standard, que seja o Clearfield SE Bond, ou se você está utilizando um condicionamento ácido total, independente do que você vai utilizar. Você tem que saber por que você está utilizando e como. Então, veja só, se eu tentasse fazer um condicionamento seletivo do esmalte nessa área, concorda comigo que eu toquei na dentina? Com certeza. Se eu toquei na dentina, eu posso usar um autocondicionante? Ideal que não, você vai perder justamente a resistência adesiva. Tá, posso, né? Porque... Não, poder pode, mas você vai... Nessa vida, tudo se pode. E aí depende do... Esse é o tipo da pergunta do tia que eu gosto de fazer com meus alunos. Poder pode? Não, poder eu posso. Mas entre... Não deve, né? Não deve, mas poder eu posso. Tá. E aí não deve por quê? Não deve porque você condicionou aquela dentina removeu a smear layer e esse adesivo ele interage com a smear layer. Então, perfeito. Se você precisa de um adesivo que interage com a smear layer, você removeu a condição que aquele adesivo aquele produto teria para obter o melhor resultado dele. Então, beleza. Condicionei dentina, eu preciso utilizar ou um universal ou um condicionamento ácido total. Beleza? Se eu preciso utilizar um dos dois, o que eu faço? Sendo que eu tenho uma área de dentina esclerótica. Pronto, condiciona tudo. É exatamente aí que eu queria chegar. Você já entra no esmalte, entra com a dentina esclerótica. E outra, se você pensar em deflexão desse dente, que vai girar, todo o tamanho dele, que vai girar em função de ser guia anterior, o quanto melhor for a tua resistência adesiva... Cara... Você acha que não vai ter muita influência para isso? Não, com certeza vai, mas a questão do protocolo ela pode variar do que você consegue obter, entendeu? Eu acho que não, com qualquer protocolo que você for utilizar, você pode fazer um protocolo autocondicionante muito bem feito e isso dá um resultado muito bom. Mas independente disso, se eu sei que eu vou condicionar a dentina, eu sei que eu tenho uma dentina esclerótica, eu sei que eu preciso condicionar um pouquinho mais de tempo, né? Porque é uma dentina que ela já tem um tubo um pouquinho mais obliterado. Eu preciso com que aquele adesivo agora, que precisa da dentina, não mais com o smear layer presente, então livre e com esse colágeno exposto de maneira correta para eu poder restaurar agora esse dente. Então vou lá e condiciono total esse dente. Tá? Aqui você usou o OptiBond. Não. E aí é uma outra questão que eu sempre pontuo, e é o que eu falei anteriormente, você precisa saber que tipo de procedimento você está fazendo para fazê-lo corretamente. A gente vai observar, deixa eu ver em qual fotografia. Volta 2 fotografias. Mais uma ainda? Mais uma. Lá daquela vista oclusal. Peraí que eu tenho que achar aqui. A vista incisal. Que tem a vista incisal, com a guia. Deixa eu achar aqui. O Instagram me fode aqui. Você quer com a guia ou pode ser essa? Com a guia, essa daí. Se você notar nesse preparo, você vai visualizar que é um dente que tinha endodontia. Certo? Tá. Eu fiz um preparo vestibular
E aí, eu tenho um preparo também na palatina. E eu não removi toda essa restauração de dentro do conduto. Essa era uma restauração que estava ali há muito tempo, não tinha falha nenhuma, não precisava de uma segunda intervenção. E quanto mais eu vou intervir, mais chance eu tenho de criar microtrincas nesse dente, enfim, tirar mais estrutura e, por fim, tirar mais resistência. Aí sim, resistência mecânica desse dente. Então, eu posso observar aqui que eu tenho uma área com resina, né? Para eu ter uma boa adesão de resina com resina, o ácido fosfórico não condiciona. Então, eu preciso de uma união com um agente de união, que é o silano. Se eu preciso de um agente de união, que é o silano, ou eu asperizo essa região, ou seja, com um preparo, com broca ou um jateamento, e aí aplico o silano e o sistema adesivo, ou eu vou para um sistema adesivo que tenha esse silano presente e ajude a promover algum tipo de adesão a essa resina. E esse é o adesivo universal. Universal. E aí, se você puder voltar lá naquela fotografia da aplicação do adesivo, foi o adesivo que a gente utilizou. E foi o Albond Universal, aqui no caso, que é um adesivo que contém menos água do que os outros adesivos. Se você pegar, por exemplo, dizer que em 1 ml de adesivo qualquer, vou pegar assim marcas que vocês bem conhecem, marcas super conhecidas do mercado, que tem ali entre 9 a 10% por ml de água, você pega que o adesivo Albond Universal tem 2,5. Tem menos água. Bem menos Se água. ele tem menos água presente, quer dizer que a volatilização pode ser mais eficiente, porque eu tenho menos água. Então, eu preciso de menos tempo de volatilização. Se eu preciso de menos tempo de volatilização, eu preciso entender qual o tipo de solvente que está presente nesse adesivo. E aí eu preciso saber realmente qual é o tipo de solvente, porque se é um adesivo à base de acetona, eu vou ter que aplicar múltiplas camadas. Se é um adesivo à base de álcool, eu posso aplicar uma camada super bem aplicada e depois fotocurar, fotopolimerizar, ou aplicar um adesivo hidrofóbico por cima e fotopolimerizar por final. Quando eu faço esse passo além do adesivo universal, utilizando o adesivo universal como um primer e depois aumentando a espessura de proteção dessa dentina com um bonde, com carga de preferência, ou com uma resina fluida também sobre esta dentina, eu faço o chamado IDS, ou resin coating. Resin coating, aham. Então, faço o revestimento desse dente com uma resina. Eu o protejo durante o meu procedimento. E isso, principalmente quando se está trabalhando sem isolamento absoluto, é muito bom. Porque se você faz esse revestimento com uma resina e, porventura, sei lá, subir um fluido, uma gota de sangue ou qualquer coisa, você pode, durante o procedimento, jogar uma água, secar com ar e continuar a sua restauração. Existem trabalhos que mostram que durante esses processos que você precisa lavar e continuar a restauração, você pode fazê-lo de diferentes maneiras. Molhando com adesivo novamente, passando o modificador de resina, o Modeling Resin da Bisco ou da Wetting Composite da Ultradente, por exemplo. E esses procedimentos, por molhar novamente com o monômero essa resina, consegue melhorar a resistência de união naqueles compósitos. Mas é uma resistência de união muito boa, cara. Você pode ficar tranquilo. Então, quando você tem esse resin coat, você tem essa segurança também, tá? Perfeito. Isso é um padrão para qualquer tempo que você for observar. Desde o primeiro instante, enquanto você está fazendo a restauração, ou seja, no transoperatório, como se você tivesse que usar essa restauração como um provisório e aí depois fazer uma indireta, por exemplo, por cima, né? Seja num preparo para faceta, seja num preparo para coroa total, num preparo para seja lá qual for. Se você Vem uma pergunta aqui, qual adesivo com carga que você gosta de usar para fazer essa técnica? Cara, tem dois com carga. Um com menos carga, que é o do Clearfield, que tem menos carga. Tem o OptiBond FL, que é o padrão ouro de todos os trabalhos. Se você pegar a Pascal, fala muito disso. E tem o da Bisco, o Albond 3, que também tem carga, também tem bastante carga.
Existem algumas controvérsias sobre long aging, quer dizer, quanto que esses adesivos têm de longevidade, esses adesivos com carga, sabe? Mas são trabalhos com um pouco de viés, um pouco tendencioso. Eu acho que, alguns trabalhos não valem a pena comentar, né? É aquilo que eu falei, da literatura buscando o que ela quer, né? Mas enfim, o que a gente tem de padrão ouro é o OptiBond FL desde 95, tá? E aí, então, eu preciso agora, dessa restauração, me preocupar com o quê? Beleza, apliquei o sistema adesivo, fiz o resin coating, preciso bloquear a luz, Eduardo. Como eu vou fazer? Vou aplicar uma resina para que eu possa fazer agora o check-up do valor. E agora, este é o momento no transcirúrgico que eu faço o bloqueio dessa luz. Ou seja, eu pego um dente que estava fazendo um negócio bizarro na tela do meu computador. É o celular mesmo. Vou pôr aqui. Tava fazendo um risco, assim, falei, caralho, tá dando pau no meu computador. Não é, era só o celular, desculpa. Tá. E aí, a gente está no processo restaurador, a gente aplicou o sistema adesivo, agora a gente vai bloquear esse fundo, a gente precisa de um opacificador. Cara, eu vejo muita gente falando de opacificador, e eu sempre pergunto, eu falei, cara, fala de espessura, fala como que você faz. Ninguém nunca me respondeu legal, a não ser o FOL, né? Como que você faz esse bloqueio realmente? Como que você consegue, durante o transcirúrgico, conferir que o valor desse dente aí tá igual ao dente vizinho, para que você possa, então, seguir a restauração? Beleza, eu tenho um dente com escurecimento, eu preciso bloquear essa luz. Eu preciso de uma resina opacificadora. Ótimo. Uma resina opacificadora. Tem qual? Tem resinas fluídas, muito boas. Da Chufu, que tem uma resina que é muito legal. Você pode utilizar misturas, por exemplo, da Cosmident. Pega o Pink Opaque, que aumenta extremamente o valor. E aí você dá uma baixada no valor dele, misturando o quê? A 1B1LO, que é uma dos opacificadores, uma das resinas corantes da Cosmident, e o A2B2. Mistura, que proporção? 40% do Opaque Pink, 30% de cada um dos outros dois. E faz uma mistura. E aí aplica essa mistura sobre o dente. Em que espessura? Você acha que o Pink Opaque ele levanta muito o valor, ele vai ficar demais, muito branco. Demais, vai subir errado. Legal. Subir errado. Este é o momento que você precisa equilibrar o valor com o dente vizinho. Porque se você não equilibrar o valor do dente vizinho, você vai ter que se preocupar muito com qual dentina você vai utilizar para acertar. Então, se você equilibra o valor já neste momento, a tua restauração fica mais efetiva, porque você pode seguir dentro do teu planejamento. Com as espessuras tranquilas, sem você ter que ficar aumentando para ganhar opacidade. Lembra que eu ganhei ali 1,5 aproximadamente de espessura, tá? Perfeito. Eu tenho que aplicar esse opacificador em espessuras não mais que 0,3 por vez. Se você notar nessas duas fotografias que eu botei aí, ó, a primeira, você notar o cervical tá muito cinza. Consegue notar isso? Sim. Aí na foto de baixo, a cervical já tá menos cinza. Já tá bem menos cinza. Tá bem menos cinza. Tá mais parecida com o dente vizinho. Com o vizinho, aham. Beleza. Mas lembra que o dente vizinho tá desidratado. E lembra que eu te falei, sempre perguntei para todo mundo como é que faz, sendo que o dente vizinho está desidratado, ninguém nunca me respondeu legal? Sim. E lembra que eu te falei para fazer uma guiazinha no início de restauração? Sim. Você pode pegar, por exemplo, o esmalte que você selecionou como esmalte de corpo, meu A1. E a resina que eu vou utilizar como resina que logo vem abaixo. Sei lá, qualquer A2, A3. Faço uma restauração simples, conferindo a espessura ali que eu preciso. Faço um polimento rápido e tenho numa palhetinha ali uma restauraçãozinha feita. Esta é o check-up de valor. Sensacional. Para você checar no transoperatório corretamente. Porque se você for checar com o dente vizinho, você pode assumir que o dente vizinho tem um valor mais alto. Então, o seu dente que está sendo restaurado precisa ter um valor um pouco mais baixo que isso. Mas sempre que vem essas frases um pouco ou não muito, diz nada. É muito subjetivo.
Mas quando eu Pode coloco ser muito, muito, pode ser nada, entendeu? Quando eu coloco essa guia, o fato dela não estar só tá sobreposta ao dente, não tem nada que altere o índice de refração de luz entre ela e o teu dente. Não tem um traim, por exemplo, uma glicerina, nada, e nem é hora de ter porque você está com todo o sistema adesivo aplicado. Isso não pode dar um viés na leitura ou não? Essa guia ela é o suficiente na fotografia para você enxergar. Não sei se eu me fiz entender. Sim, eu entendi. Você faz esse check-up, cara, antes da restauração, quando você faz a guia. Faz a restauração e antes de preparar, antes de isolar, você vai lá e faz uma fotografia. E essas fotografias eu fiz com o celular, cara. Isso é muito fácil de fazer, essa sacada aqui. Ele pergunta, como que faz? Faz assim, cara. Põe a resina ou pacificador em espessuras não maiores que 0,3. Isso você tem que checar, independente do pacificador que você for utilizar. Aqui eu utilizei o Opacker da Ultradent, que ele tem uma consistência convencional. E ele é uma resina que foi convencionada, foi criada aí, junto com a Ultradent pelo professor Rafael Calisto. E ela é uma resina muito legal de trabalhar. A grande vantagem dela eu vou mostrar depois ali na próxima foto. Mas beleza. Posso colocar a próxima? Não. Eu utilizei a resina pacificadora. Agora eu vou fazer o check-up desse valor, tá? E dependente então da resina de valor que eu utilizei, se é uma resina fluida ou se é uma resina convencional, eu preciso saber que preciso aplicar cada vez menos espessuras. Porque se eu passar muita espessura, eu não vou ter espaço para estratificação. Perfeito. Faça foto com o celular, cara. Aí tiro ela no modo mono, sem cor. E observo. É observacional. Show. Esse é o melhor de tudo. Você pode fazer com o celular. Sempre que você for fotografar com o celular, você deve manter uma distância maior que 1 metro do objeto. Senão você distorce ele. E a leitura da luz também fica legal. Então evite pôr luzes de refletor, tá? Luz ambiente, fotografa com o celular. Faz o check-up do valor. O valor está um pouquinho mais abaixo do dente vizinho. Beleza, é isso que eu estou buscando. Aí, então, a gente vai conferir que este valor está equilibrado. Agora, a gente pode prosseguir a restauração, né? Prosseguir a restauração seria o quê? Posicionar agora esta parede palatina. Então, antes da gente seguir na próxima, para você não perder a linha de raciocínio, vamos encerrar essa, gravamos. Agora eu vou pegar uma cerveja. Em 30 segundos, galera, a gente volta aqui com esse fera que eu tô aqui, cara. Eu não quero interromper, eu quero só ficar absorvendo. Deixa eu até aproveitar que enquanto isso eu vou te dar uma perguntinha. Até acabar, vamos acabar isso aí, né? Pô? Bora. Tem gente perguntando quanto tempo na dentina esclerótica, aí falando de 20 segundos, mais ou menos, né, Gus? Cara, eu perguntei para um amigo se ele tinha algum trabalho falando sobre isso. E existem alguns trabalhos que demonstram que você consegue desobliterar melhor os túbulos dentinários ali nesses 5 segundos a mais, por exemplo, entre 15 a 20, aí dependendo da região, às vezes até 25 segundos. 25 segundos, até. E a outra Só que, cara, não é para sair condicionando dentina a qualquer modo. Igual, tá? Exata. E outra, se por tem dentina favor. esclerótica, é ela que você vai condicionar mais, não é todo o conjunto, né? Então, não é? cuidado com o Por isso um ácido fosfórico é uma adequado. falha que sempre acontece muito, tá? Porque a pessoa não sabe como conduzir esse processo como um todo, mas lembre-se que o gold standard ainda é o mesmo e a sensibilidade dentinária ela não está relacionada com o tipo de adesivo que você está utilizando. Então, não é porque você condicionou dentina, é porque você fez errado se você condicionou dentina, então, tá? Você tem que assumir isso na sua vida. Sempre que você faz o procedimento... Teve dor, cara, alguma coisa fez errado. Vou encerrar aqui, vou pegar a cerveja, 30 segundos, nós estamos de volta. E alguém falou sobre as resinas da Maris da Voco, vai pensando nisso. Beijo. Muito boa a resina da Maris. E aí, meu? Olha esse meu cabelinho aqui, cara. Saúde, salve, saúde. Saúde. Cara, eu vi numa live um negócio bem interessante. O cara fazia isso aqui, ó. Passava pra cima... Aí o outro pegava aqui de um litrão de uísque, né? Eu vi com os caras passando em 4. Engraçado pra caramba. Engraçado. A criatividade dos caras é muito boa. Deixa eu voltar na fotinha aqui antes que eu beba. Então eu vou te falar a máxima que eu falo junto com os meus amigos aqui. Antes que eu beba, te amo, tá? Porque depois que bebe, cara, a gente ama todo mundo. Cara, alguém perguntou da Maris, né?
Eu gosto também, cara, mas eu acho uma resina um pouquinho difícil de trabalhar. A questão de consistência é o gosto de cada um, mas é uma resina que tem uma opacidade muito boa, então ela consegue bloquear fundos muito legal. É uma resina bem boa, a resina da Volco. Mas a gente precisa reconstruir essa parede palatina, e a gente lembra que eu falei que eu preciso de uma resina com alta resistência flexural? E é justamente o que eu utilizei aí. Eu utilizei uma resina HRI Micelium com alta resistência flexural, uma resistência que tem entre 170 MPa. Se você for comparar com uma resina, por exemplo, vou comparar uma 3M, ela vai ter uma resistência flexural aí aproximadamente 140 MPa. Então, uma resistência mais baixa. Existem resinas com realmente alta resistência flexural, às vezes com o dobro das convencionais? Tem. Quais são? Biofunction, da Micelium, tem uma resistência flexural em torno de 250 MPa, é alto pra cacete, sabe? Às vezes é o dobro da outra. E a Stellite posterior, por exemplo. Só que são resinas que têm uma translucidez menor. Deixa eu fazer um merchan aqui para um querido que eu gosto muito, que inclusive eu vi que entrou aqui, que é o Albano. Ele tem um e-book com o pessoal do Ladred, lá da FORP, da USP de Ribeirão Preto. Bem legal, cara. E ele tem uma série exatamente isso que você está falando, em relação a posicionamento e característica de cada resina em relação às marcas, assim. Até, pô, e-book bem massa, cara. O Albano é foda. Eu te mando. Se o Albano deixar, eu te mando. Surfista de Curitiba, cara. Foda. Iron Man surfista. Exato. Desculpa te interromper, que eu vi que ele entrou. Porque às vezes as pessoas... Tá, mas qual que é essa? Aí começa a vir pergunta repetida. Então, essa é uma... Eu te mando até. Se o Albano deixar, eu te mando. Mas... Tá disponível na internet. Eu quero, certeza. Mas, assim... Então, na dependência dessa resina que você for utilizar, você vai ter uma característica de translucidez maior ou menor, né? A resina que eu utilizei aí foi uma resina de esmalte de valor, classificado como uma resina de esmalte leitoso semitranslúcido. Se você puder passar mais uma fotografia, a gente vai conseguir verificar que essa é uma resina que não tem uma translucidez tão alta assim. Né? Ela não é transparente quase, né? Não, nem vai ter uma resina transparente como o vidro, isso não existe. Sim. Né? Nem é o foco, né? Vai ser sempre uma resina translúcida. Agora, o que eu tenho aqui nessa resina, que não é tão translúcida, eu tenho o posicionamento da aresta vestíbulo incisal de modo correto. Então, o posicionamento dessa aresta vestíbulo incisal, que é esta aresta mais superior desse dente, dessa face que foi construída, ela vai me guiar desde o início ao fim o posicionamento das outras massas e também durante o acabamento da restauração. Então, é ela que faz a transição da face palatina com a face vestibular, da face incisal com as faces proximais. E essa interface, este posicionamento tridimensional da restauração é muito importante quando você faz uma restauração face 4 individual. Quando você está fazendo 6 restaurações, você errou um pouco para mais, um pouco para menos, é aquela história do forjar uma faca, forjar uma lâmina. Você forjou, ela envergou. Se você tem bastante espessura, é só você tirar do lado e você endireita. Agora, quando você não pode tocar no dente do lado, você não pode tocar no limitador lateral, você tem que construir essas posições muito exatas. E se você não construir esse posicionamento exato, tanto de espessura como posicionamento tridimensional dessas interfaces de resina, você às vezes vai falhar na questão de opacidade, na questão da característica que você quer conferir àquela região. Né? E aí eu queria te perguntar, Gus, nesse caso agora, você terminou essa concha palatina, você gosta de levantar com esmalte essa proximal para fechar e depois preencher, ou você faz o contrário, você preenche e depois fecha? Se notar nessa foto aí, eu utilizei, como eu falei, o Opacker da Ultradent aí, que é uma resina de consistência convencional. Eu gosto dessa resina de consistência convencional
Porque você consegue justamente trabalhar uma coisa, às vezes um pouquinho de perfil. E se você notar na cervical, eu tive que bloquear aquela cervical. E se você notar lá nas proximais, o esmalte muito proximal está livre. Por que está livre? Porque é uma área translúcida, ali não tinha dentina. Eu não preciso bloquear aquela área. Eu preciso manter ela íntegra. Tanto em questão de espessura como posicionamento. E aí, quando você trabalha com uma resina de consistência convencional, isso é mais fácil de ser conferido. E a outra vantagem dessa resina é que ela já tem um croma ali próximo do 1A2 A3. Então, se eu utilizar a construção ou a estratificação que descreve Lorenzo Vanini, que inclusive eu estava com um link, eu vou pôr esse link depois no meu story novamente, para quem quiser participar do webinar com ele, se não me engano, dia 16. Muito interessante, Lorenzo Vanini. Então, ele mostra o quê? Se você tem um dente para construir desde áreas muito profundas, você precisa construir naquela área mais profunda um croma mais saturado e ir dessaturando em direção ao incisal. Então, por exemplo, utilizei uma A3, uma A2, uma A1, este tipo de dessaturação que eu falo de cromacidade da resina. Então, se eu pensar que essa resina que eu utilizei como pacificador conseguiu conferir também um croma, uma saturação próxima do 1A2 A3, que é o que eu estava buscando, eu não preciso me preocupar com as camadas subsequentes, a não ser com a espessura dela. Porque Perfeito. eu já equilibrei o valor. Você já acertou aqui. Eu já tenho a saturação que eu quero mais ou menos. Perfeito. Aí você fala assim para mim, mas eu tenho um dente muito branco, eu tenho que trabalhar com um WD. Cuidado, tá? Muitas vezes você se referencia de modo errado. Muitas vezes esses dentes brancos são dentes recém-branqueados, que às vezes a pessoa fez a tomada de cor Tá desidratado ainda. logo após acabar o clareamento, uma semana depois, e depois esse dente, a gente sabe que o dente acaba mudando o valor nesse período aí, às vezes de 7 a 21 dias, e a literatura é controversa sobre isso. Então, sempre que você for trabalhar com dentes clareados, você está no processo de clareamento, preocupe-se em esperar pelo menos 20 dias, pelo menos, tá? Seja seguro, trabalhe seguro, né? Não seja afobado naquilo que você quer fazer, que você pode errar por um detalhe besta. Joga com o regulamento embaixo do braço, né, Gus? Né? Às vezes você esperar um pouquinho mais de tempo é mais conveniente. Tá? Me conta uma coisa, nessa tua concha palatina, você tem uma camadinha de flow unindo ela ou é só a adaptação dela? Eu gosto de pôr uma flow sempre que eu estou posicionando a camada palatina. Né? Você viu que no ângulo de transição ali, você notou alguma coisa. Eu vi que tinha alguma coisinha ali. Opa, uma flow, nem sei qual cor que é. Tá? É uma qualquer que tinha e eu coloco mesmo só para ajudar nesse espalhamento, nesse posicionamento dessa parede palatina. E isso é outra coisa. Quando vai posicionar a parede palatina, você não deve estar pressionando o guia. Esse guia deve se encaixar com passividade, tá? Para você não alterar a posição. E aí que entra a questão. Qual silicone utilizar? De preferências mais estáveis, tipo Zeta Labor. Tá? De preferências mais estáveis. Perfeito? Show. Beleza. Show. Fizemos Desculpa isso, agora a gente vai para a alguma construção da dentina. Justo. O que eu tinha selecionado? Uma dentina A2. Quais dentinas eu utilizei? Duas aqui. Eu utilizei uma dentina terço cervical para médio, que é uma dentina que consegue espalhar melhor, eu consigo trabalhar com o pincel melhor. Essa é uma característica de manipulação. Além de ela ter uma reflexão mais histológica, ou seja, ela é uma dentina mais histológica, não tão opaca, que é a resina da Micério, a HRI. Então, eu utilizei com uma HRI UD3, lá no corpo desse dente, e utilizei uma resina que me permite trabalhar um pouco mais de tempo e um pouco mais de forma, que é a resina da Tokuyama, Palfic, OPA2, que é a única dentina que tem no sistema, propriamente dito. Se você pegar esse sistema, ele diz lá, tem 3 dentinas, OA1, 2 e 3. Não, isso não é uma dentina, isso é uma resina de corpo. A única resina de dentina é OP, A2. A2. Tá? É um OP de opaque, sei lá o que, e A2 Tava usando ela hoje de manhã. Matiz com saturação 2.
e aí eu consigo desenhar com ela melhor. Então essa é uma resina que me permite eu fazer isso. Então, fiz o desenho dessa dentina de que maneira? Me preocupando em copiar a forma externa desse dente. Como que eu posso fazer isso? Como eu fiz o mockup direto com referência do dente vizinho, eu tenho ele como referência de forma externa e formato também da dentina interna que está ali presente. Então eu posso tirar uma fotografia desse dente inicialmente, aumentar o contraste e a saturação, agora diferente do que eu fiz com a dentina para checar valor, e checar o design interno dessa dentina. E aí, cara, entra uma coisa que chama-se treino, tá? Muitas vezes, quando vou restaurar um dente anterior, eu pego um pedaço de papel e desenho o design da dentina, para eu saber exatamente qual mamelo terá, qual projeção, qual profundidade e Não fica área. naquela coisa básica de, eu vou dividir os 3 aqui, os 2 Não, sulcos. cara, não dá para você Não pode pensar porque assim, esse dente não oferece a natureza é diversa. Perfeito. Eu estou utilizando a referência do dente vizinho, então vou lá, copio o dente vizinho, né? E vou lá e observo esse dente vizinho agora, né? Como ele como referência. Só que quase sempre os dois mamelos médios e distais, mésios e distais, eles acompanham a forma da aresta vestibulo-incisal. E o mamelo médio tem quase que sempre um posicionamento mais para terço de halo incisal. Ele dá uma arrumadinha para incisal. Para a posição do halo incisal. Então faz uma pequena projeção para o halo incisal. Em vários casos eu vejo isso. Vários. Não é 1 e 2. São vários. Neste caso foi um exemplo. Eu tinha uma projeção em direção ao halo. O que eu fiz? Depois de construir com aquela resina matiz A, saturação 2, e aí eu classifico aí essas duas resinas que eu utilizei anteriormente, fiz o design da dentina base. Agora eu vou fazer essas projeções do halo. E aí eu tenho que pensar, essa é uma projeção mais branca, mais perolizada, porque dependendo de como for a projeção, como for a projeção, eu vou diferenciar a maneira como eu vou estratificar. Às vezes eu posso fazer isso com corante, às vezes eu posso fazer com uma resina interna de dentina. E foi isso que eu fiz nesse caso, porque ele tinha uma projeção interna do halo. Então eu utilizei uma dentina agora se projetando do halo em direção àquele de terço médio, o mamelo médio. Né? Legal. Como você pode ver, foi o D1 da Micerium. Então, é uma espirrada da dentina no mamelo medial para incisal, né? Exato, tá? Cara, sempre que vai fazer muita estratificação, tem que tomar cuidado com o seguinte: incorporação de falha durante a estratificação. Cara, vejo muita gente trabalhar, gente de nome trabalhar, tipo, tem muito vídeo e coisa, e você vê que há muita falha, as pessoas pecam muito em como assentar a resina para que ela não fique com bolha. Porque é muito pior uma resina cheia de estratificação com muita falha dentro do que uma resina pouco estratificada com pouca falha. Pouca falha dentro. Né? E você sabe que sempre a fratura ela ocorre quase que sempre partindo de uma falha já pré-existente. Então, sempre que você for observar um material, mais que você estudar a resistência de fratura desse dente, é você estudar a resistência de fratura aparente, ou resistência da tenacidade à fratura, que quer dizer quanto que esse material tem capacidade de suportar uma falha pré-existente. Então, porque você tem que pressupor que você vai ter ali já uma falha de uma bolha. Ou uma falha de superfície, uma falha de propagação. Isso vai levar o seu material a falhar. Seja uma cerâmica, seja uma resina. Então, quanto menos você incorporar a falha durante o processo da estratificação, mais o seu material vai ser longevo. Certo? Mais uma vez, citando o Albano, porque eu me lembrei dele, ele estava dando um hands-on e ele falou assim, não adianta, não bata na resina. Trabalhe gentilmente que ela vai se assentar. Não fique batendo nela. Você vai incorporar bolha, você vai falhar. Então faz ela assentar, seja gentil com a resina. Existem os umidificadores de resina e tal, para quem tem costume de utilizar.
E esse é um outro modo que a pessoa falha muito também, porque é um negócio que não Coloca demais, né? Não é para ser utilizado demais, né? Para ser utilizado muito pouco. E aí, vamos lá, é o umidificador, não é o adesivo, né? Justamente, né? O adesivo, cara, adesivo aí fala assim, ah, mas adesivo puro, pode usar? Adesivo tem ema, cara. Ema pigmenta com o tempo, tá? Por isso que não pode usar. Beleza? Legal, Mas, show. Já tem um produto para isso, que são os umidificadores, utiliza isso, cara. Você compra vai durar a sua vida inteira, porra. Exatamente. Porque você vai utilizar pouco. Porque você vai utilizar pouco. Você vai pegar esse umidificador, vai passar no pincel, e essa é um protocolo do Sato Sapata. Você pega, passa no umidificador, e aí você pega um papel qualquer, sei lá, uma superfície qualquer, e passa 3 vezes. 1, 2, 3. Tá pronto para o uso. Tá pronto para o uso. Falando no Sato, no Cláudio, ele deu, eu esqueci de comentar, cara, ele deu uma dica que eu achei sensacional para você ter uma facilidade dessa, voltando, né, na nossa vida aqui no início dessa restauração. Eu não sei se você usa isso, além de marcar no silicone aonde vai a tua restauração, ele gosta de colocar um pouquinho de adesivo, né, no silicone para assentar melhor a resina. Eu não experimentei ainda, cara. O que você acha? Cara, eu fui num curso, inclusive lá no Sato Sapata, com o Jordi Manalta, do Estado Italiano, e ele falou sobre isso também. Quando você fica lutando muito com a resina para pôr lá no guia, você pode pôr o adesivo e tal. Beleza, pode. Só que quando você faz, por exemplo, técnica de BRB, por exemplo, a Barrote, o Hit e o Bertoldo, né? Que você faz o recorte da matriz, por exemplo, né? Você prepara com brócoli. Se você passar um adesivo naquilo, a tua resina vai grudar naquilo ali. E aí, quando você for sacar, você pode, às vezes, quebrar a sua resina. Então, se for fazer isso, tem que tomar cuidado. Mas é uma maneira de se fazer para a resina grudar ali. Show de bola. Agora, dependendo do tipo de silicone que você utilizou, e justamente se for um silicone muito pesado, tipo Zeta Labor, você preparou sobre ele e você passar um adesivo, cara, gruda pra cacete. Vai grudar. Quem nunca fez, testa aí. Desloca, gente. Depois me fala, tá? Boa. Tô te falando de experiência clínica. Porque eu já fiz. Se não fizer, por exemplo, ao invés de fazer o BRB, fazer o enceramento ou mocap direto e aí a matriz, Não, você vai ter uma tranquilidade maior. Cara, mas sabe quando que acontece quase que sempre isso que eu escuto? A pessoa pega e utiliza uma silicona de adição. Eu sou professor de materiais dentários, né? Cara, eu sou implantodontista, fiz meu mestrado... Não, você é tudo, cara. Eu sou implantodontista, fiz meu mestrado pesquisando em implante, tá? Mas foi um mestrado voltado para a área de biomateriais. Então, estava presente num processo de adesão lá e tudo mais. E aí, quando você utiliza... nós estávamos falando do posicionamento... da matriz e colocar o adesivo no silicone. Justo. E aí, quando você utiliza um adesivo no teu silicone, cara, aquilo ali vai grudar. Se você está utilizando uma silicona de adição, você sabe que essa silicona de adição, dentro da primeira hora, você não deve vazar com gesso. Por quê? Tá liberando hidrogênio. Né? E aquilo ali vai interferir, vai estar liberando água, vai interferir com que a tua resina se grude ali naquela guia. E geralmente a pessoa utiliza um silicone de adição e já vai logo utilizar ele, né? Então, cara, saiba o que você está utilizando também. Se você está utilizando uma silicone de condensação laboratorial, tipo Zeta Labor, que a superfície fica com uma rugosidade, quase que uma dentina condicionada, cara, por imbricamento, teu adesivo vai grudar ali. Então, tome cuidado. Se você está utilizando uma silicona de adição, eu acho que vai funcionar legal essa tática do adesivo. Boa. Tá? Até porque da condensação, você tem que esperar os seus 20 minutos ali para a liberação do álcool. E aí você poder trabalhar também com ela tranquilo, né? Não, mas a condensação você pode utilizar ela logo após, entendeu? Então, só que o ideal é que não use o adesivo, cara, então. Aí, beleza, são métodos de se fazer, né? Beleza? Não, show. Só queria saber porque
a tua experiência com isso daí é sensacional. Não, mas, cara, mas essas são as sacadas legais que ninguém fala, entendeu? É. Tipo, Isso eu achei ele muito sensacional, assim. Eu tava vendo uma live dele com o Renatinho e eu falei, pô, que delícia essas... Porque assim, cara, uma coisa que eu percebo e o porquê que eu gosto muito de pessoas como você, Milko, Marcelo, Bruno, Renatinho, Juliana, a galera que sabe da questão ciência, mas a galera que tá com a bunda no mocho. híbrido, né? Isso. Eu lembro, eu estava num curso de resina injetada, o Rafael Lunardi estava lá e tal, ele estava dando curso. E aí eu comecei, o Renato Azeredo falou assim, se apresenta e tal. Eu falei, meu currículo, tal, não sei o quê. Aí o Rafael Lunardi falou assim, e o mais importante, 16 anos de bunda no mocho. E, cara, isso mexeu demais comigo, porque eu também sou muito clínico. E eu gosto de estudar e saber um pouco, enfim, mas a minha formação... Exato. Porque, cara, o que adianta eu saber... Enfim, às vezes a temperatura do calor que oferece melhor distribuição ou volatilização da porra do silano, que é inativado pelo ácido, o quanto isso infere na clínica, entendeu? Então, eu gosto dessas sacadas clínicas justamente por isso. É por isso que eu quero te ouvir. E se me deixar tomando cerveja, meu irmão, vai amanhecer e nós vamos estar aqui ainda. Tranquilo, cara. Tamo junto. Se o pessoal desistir, nós dois ficamos conversando, porque eu tava com saudade de você, Gus. Bicho. Cara, e aí então a gente construiu a dentina interna, né? Fez a projeção do halo. Agora a gente tem que pensar no opalescente, tá? E aí a gente vai então para a resina translúcida, de efeito propriamente dito. O que eu utilizei aqui foi a resina que eu errei a restauração. E agora eu vou desanimar todo mundo. Porque a gente veio conversando um monte de coisa que é acerto, sobre posição e tal. E agora a gente vai falar a história do herói vencido, né? Sabe, você usou aí o quê? Não, eu ia perguntar se você usou uma Transopal do estilo da empresa aí, uma opalescente. Eu usei Clear Trans da 3M. Tá? Conta pra mim a história do herói, que eu não sei. Cara, a história do herói vencido é aquele cara que lutou e perdeu, né, cara? O cavalo paraguaio, né? O cavalo paraguaio. Foi o que aconteceu comigo aqui nesse caso, né, cara? Então, lá no início da restauração, eu fiz a seleção de cor e selecionei um efeito âmbar para utilizar. No meio da restauração, era burrice, né, cara? Você não se troca a cor no meio da restauração. Não se troca, continua. Você já fez o mapa todo, né? Já fez a porra toda. Eu tinha selecionado um âmbar, tava ali para utilizar. Falei, não, vou aumentar um pouco a translucidez da área incisal. Errei, né? Mas beleza, eu utilizei a resina com característica correta para a área, que foi uma resina de efeito translúcido, tá? Então, utilizei essa resina Clear Trans no terço incisal. E aí, sempre que você for utilizar essa resina Clear para essas regiões, a resina Trans para essas regiões, você tem que notar que se você fez o design do teu mamelo mesial e distal, estando um pouco distante do seu bordo de ala incisal e acompanhando o contorno, esta área que vai se preencher com esta resina agora, que vai criar o efeito opalescente. Então, ela vai entrar entre os blocos. Independente de uma parede muito translúcida, de fundo, é sim a espessura que você tem, essa resina aí, que vai conseguir o efeito que você está buscando. Tá? Perfeito. E aí, nessa hora, o povo erra também, porque põe só no bordinho incisal e não põe na entrada... Entre os mamelos, né? No desenho. Não, no contorno mesial e distal, indo em direção ao terço médio. Não vem essa resina tem que vir para baixo. Afinal de contas, é essa área que você vai fazer toda a translucidez e o efeito mesmo. Né? Justo, não é só aquele justo. Por isso que eu seleciono o esmalte de corpo né? para baixo e o esmalte de valor para cima. Perfeito. Entendeu? Então, aí essa é a hora. Depois que eu fiz o desenho interno da dentina, e agora eu fiz a aplicação da resina de efeito incisal.
Agora, depois deste mapeamento feito, que vem a característica mais extrínsecas, que são os manchamentos brancos, como pequenas ilhas, pequenas faixas que às vezes vão ocorrer. E se você notar, aí neste incisivo central, e depois a gente vai ver numa foto mais final, esse incisivo central contralateral, ele tinha uma faixa, tipo uma faixa do Vasco, né? Passando de mesial a distal do dente, não precisa ir para lá, mas indo de mesial a distal do dente contralateral. E eu precisava aplicar esta caracterização no dente contralateral também. Só que se eu aplicasse na dentina, que estava abaixo, e passasse o corante branco e depois viesse com o esmalte de corpo recobrindo essa dentina, ia assumir essa caracterização. Concorda comigo? Porque o esmalte tem croma, sobre uma pequena linha, vai fugir. Se eu faço a aplicação do corante branco embaixo da resina de efeito trans, lá naquele cantinho, na quinazinha do ângulo triedro distal, por exemplo, que tem uma manchinha branca. Se eu boto isso abaixo da resina trans, o que eu vou ter é um efeito meio apagado daquela região. Se eu olho para o dente contralateral, eu tenho aquela manchinha mais externa, tá? Então, se eu for fazer isso, eu tenho que fazer para só para a gente deixar bem claro, entender e mapear onde está essa caracterização para você dizer se ela é interna ou externa. Daí você vai definir onde você vai colocar. Aonde você vai colocar. Então, você pode fazer isso transiluminando o manchamento, a caracterização que você quer evidenciar. Se ela está bem definida no bordo, ela é mais superficial. Se ela está mais difusa, ela é mais interna, tá? Fechou. E aí você vai identificar o que você vai fazer ou não. Mas aqui foi identificada uma manchinha branca e eu aplico ela em cima do esmalte de efeito. Que se eu aplicar embaixo, eu vou esconder um pouco, tá? E aquela faixa de terço médio, eu aplico ela sobre o esmalte de corpo. Como que eu fiz isso? Eu apliquei o esmalte de corpo seguindo a técnica policromática, recobrindo toda a porção vestibular. E aí você pode deixar ali... Perdão, eu achei que você queria já falar da modulação. Não. Então eu aplico esse esmalte de corpo de cervical até incisal. O que eu busco nessa hora? Todo formato primário. Então, que resina que eu utilizei? A resina de esmalte de corpo selecionado. Sei lá, Palfic A1, que acho que eu utilizei aqui, se não me engano. Fiz toda a vestibular. Todinha. Recobri tudo. Aí você me perguntou, como que você reconstrói a proximal? Lá atrás, né? Uhum. Eu posso reconstruir de que forma? Posso pôr uma tira de poliéster e simplificar essa cavidade, já definindo a aresta proximal. Antes de construir a dentina. Posso fazer isso desta forma, construindo a dentina e depois colocando toda a porção vestibular e aí tracionando com tiras de poliéster. Ou posso fazer com matrizes metálicas, tanto a única da polidêntia como matriz metálica posterior, posicionar e reconstruir as duas arestas e mais uma vez simplificar a cavidade, então fazer o design da dentina e depois o esmalte subsequente. Nessa técnica aqui a gente faz o esmalte da dentina, faz o incremento de dentina, deixando livre as arestas proximais, porque aí o esmalte vai vir e a gente vai puxar ele, tracionar com tiras de poliéster. Perfeito. Tá? Apliquei, busquei a posição primária, ou as formas primárias desses dentes, e desse central, basicamente, e tracionei as tiras de poliéster. Agora eu faço um cutback de terço médio para incisal. Nesse cutback, como você pode ver aí nessa imagem, eu deixo livre todo o terço incisal novamente. E aí eu tenho todo o posicionamento de terço cervical para médio feito. Com uma pequena região que eu tenho de recobrimento onde vai chegar o esmalte de valor, que vai recobrir agora essa caracterização de faixa de terço médio, que parte da mesial para distal. Como que eu fiz essa faixa? Posicionei esse esmalte de corpo, peguei um pincel sem corante nenhum, amassei ele faz como se fosse pequenos dentes e passei de um lado ao outro. Isso criou uma região de profundidade, sem corante nenhuma.
Para isso eu preciso de uma resina que responda ao pincel. Se for uma 3M da vida, não vai responder. Tem que ser uma resina que responda a esse pincel e possa ficar um pouco estática, para você ter tempo de trabalhar. E aí eu fiz essa faixa, essa profundidade, peguei esse mesmo pincel, molhei um pouco no corante branco e fiz um movimento. E fiz a faixa com o corante. Agora eu polimerizo tudo junto. Polimerizei tudo junto. Agora eu vou para a modulação da cor final. Aí na modulação da cor final eu aplico um esmalte de valor, recobrindo toda essa camada. E aí a gente tem essa restauração quase que acabada. Quase que acabada. A gente observa que está muito, muito, muito próximo do resultado final. A gente precisa fazer agora um ajuste do dente vizinho. O dente vizinho tinha também um problema na sua aresta mesial. E aí, quando eu vou restaurar essas regiões de esmalte propriamente dito, que eu não tenho nenhum tipo de preparo sobre ele, eu tenho um esmalte aprismático nessa região, sempre que eu vou trabalhar com esmalte aprismático e principalmente regiões proximais, eu tenho muita sujeira ali e um esmalte que condiciona pior do que um esmalte preparado. Quanto que é de espessura isso? 0,02 micrômetro. Então, assim... eu não tenho uma característica de prisma bonitinho para imbricar, tá tudo quebrado, por isso é prismático, tem sujeira, eu preciso limpar. Gus, deixa eu só não me perder aqui, cara, até daqui, eu já vou reativar aqui os coisas. Perguntaram aqui para o halo opaco se usa corante. Não usa, né? É só a inclinação da parede. Você pode usar corante? Pode. Pode. Você pode usar resina de dentina? Pode. Eu acho que fica... Acho não. Eu vejo muito artificial sempre. Perfeito. Perfeito. E aí o Oséias perguntou também se usa diferentes marcas de resina, e claro que sim, você está mostrando aí que você vai usando, vai combinando as marcas conforme a característica da resina e não a marca propriamente dita, né? Cara, eu ouvi um negócio essa semana que falei, caralho, na dependência do fotoativador, você tem que utilizar um fotoativador que tem na resina, você tem que utilizar um fotopolimerizador da mesma marca por causa do fotoiniciador que tem na resina. Não, cara. O principal fotoiniciador da tua resina ainda é a canforoquinona. Os fotoiniciadores alternativos também fotoiniciam uma cadeia polimérica ali dentro daquela resina, mas quem faz grande parte da conversão de monômeros e polímeros e ativa, às vezes, aquele fotoiniciador alternativo é a canforoquinona. É a canforoquinona, tá? E ela nunca vai deixar de estar presente, porque senão todas as resinas do mercado vão ter que sair. E aí você, tendo, no caso, um polywave, você trabalha tranquilamente com isso, né? Cara. Mas eu acho que nem é uma questão de preocupação você ter um polywave ou não, é mais da qualidade que você faz a aplicação da fotoativação. Eu não quero entrar nessa questão de fotoativação que, cara, dá mais um panão para manga, né? Perfeito. Tem meu irmãozinho lá do Rio de Janeiro, Rodolfo, pediu para você, depois no final, retomar a questão de controle de valor transoperatório, tá? Então não me deixa esquecer, para a gente voltar nisso depois. Tá, beleza. Aí limpamos e jateamos. Sim, porque essa área é muito suja, cara. Você esteve no meu consultório, né? Você me viu trabalhando. Você sabe por que eu gosto de utilizar o óxido de alumínio nessas áreas. Esse aquaquera é maravilhoso. Cara, é outra superfície, meu. Não tem nada que ver com a superfície que você condicionou anteriormente. Verdade. E ainda mais se a superfície estiver suja. E essa superfície, cara... Uma falhada aqui. Ai, me mata do coração. Essa superfície, se estiver suja, você vai ter uma superfície suja, cara. Você vai ter um deletério na sua interface adesiva. Então, se ela estiver limpa, você tiver só esmalte, e de preferência um esmalte que não seja prismático, você vai ter uma restauração melhor. O que a gente fez ali foi aplicar a mesma resina que eu apliquei no dente do lado. Eu utilizei a MW para recobrir a última camada, agora para reconstruir essa aresta mesial do dente contralateral. E o que a gente tem
essa característica agora pronta, dessas duas restaurações, com um resultado imediato aí satisfatório. De forma, Porra. de reflexão de luz, você já consegue ver que o valor está bem equilibrado, o terço gengival está um pouco sangrando, porque esse paciente respira e com o coração, e graças a Deus ele tem sangue no corpo, então vai estar Por mim, sangrando. não. Por mim, podia ser tudo sem sangue. Tenho certeza que o Rodolfo corrobora. Só enche o saco essa porra de sangue aí. Cara, vai sangrar. Vai sangrar, lógico. Não deve Isso é uma sangrar coisa que durante eu... o transoperatório, tá? Isso é uma coisa que eu gosto do satisfatório, né, Zé? Isso é uma coisa que eu gosto. O Christian fala assim, o Higashi. Ele fala assim, cara, vai sangrar. Espera. Vai passar. Não ache que isso aí não é uma inflamação crônica que você vai ficar... Relaxa. Espera. Tá, mas você tem que cuidar com isso, não pode ocorrer. Não, eu digo agora, nesse momento. momento que já está terminado. Cara, a gente vê muita foto sem, né? Nunca tem sangue, sei lá, meio estranho. Não, é que o cara coloca como imediato o pós-operatório de 7, 10 dias. Sei lá, enfim. Mas o que eu vejo no pós-operatório imediato é um resultado satisfatório, como o Oséias falou. Mas, cara, satisfatório. Satisfatório não, ele tá tirando sarro do que você falou, satisfatório. Satisfatório é a puta que o pariu, tá um tesão isso aí. Cara, eu gosto de chamar atenção. Quem tá na live, por favor, presta atenção nessa foto aqui, que está agora. Aí a gente vai... beleza, liberei o paciente. Nesse primeiro momento, o que eu tenho que cuidar? Forma primária. Você não precisa fazer nenhum tipo de caracterização secundária nesse momento, se você vai poder atender o seu paciente num segundo instante. Se preocupe em posicionar as formas primárias, que é o quê? Justamente aresta vestíbula incisal na posição correta, abertura de ameia de posição correta, tanto da mesial quanto da distal, projeção do terço cervical, os ajustes proximais para o paciente poder higienizar, e aí ele poder voltar num segundo instante com aquela região limpa, reidratada, uma resina limpa, melhor convertida. A resina, ela é melhor convertida no passar dos primeiros 7 dias. Então, você tem uma resina com um grau de conversão melhor possível que você consiga obter num primeiro dia, em torno de 60%, se fizer uma ótima conversão de monômero em polímero. Depois de 7 dias, você tem aí 15%, às vezes 17% a mais de grau de conversão, que é a pós-cura. Então, se você for trabalhar, alguns dias depois, você tem uma resina assim, convergida melhor. Você consegue, inclusive, conferir uma superfície com mais brilho, porque mais brilho depende da conversão de monômeros em polímeros. Tá? Perfeito. Beleza. Só que, beleza, ficou bonito, gostei. Aí o paciente voltou, 7 dias. Vamos fazer texturização e acabamento. E aí o que eu tenho que cuidar na texturização e acabamento? Que eu nunca faça demais. Eu devo, mais uma vez, como eu copiei as estruturas internas desse dente, copiar as estruturas externas. E eu vejo que as estruturas externas do dente contralateral, é lógico que nessa fotografia o que você consegue ver mais aqui é o dente que foi restaurado. O dente contralateral é o dente que está pro lado de lá, nessa fotografia. Tá? Só que eu vejo estruturas de anatomia secundária longilíneas, indo do terço incisal até o terço cervical. Não são áreas muito marcadas. É isso que eu vejo na texturização do dente que eu restaurei. Isso eu tenho que buscar. Informação do dente vizinho para fazer o dente que eu estou restaurando. Olha aquela manchinha que aparece no terço distal ali, incisal. Incisal. É a manchinha que a gente criou na posição correta, cara. Porque é lá que estava do dente vizinho. Só que olha o que eu errei. Passa essa foto, por favor. Eu vi o que você errou. Você jogou ela mais para vestibular. Errou nada, ficou lindo. Não, cara. Olha o dente lateral. Ele está mais âmbar. O dente que eu restaurei é mais clear. Que é o que você tinha escolhido quando você jogou a clear. Justo, cara. Então, o que eu tenho que tirar de positivo dessa hora? Toda a ideia que eu criei de estratificação está correta. Beleza. Nunca troque resina no transoperatório, cara.
Nunca troque. Então, eu poderia ter acertado mais se eu tivesse colocado uma resina de efeito âmbar, ao invés de ter usado aquele clear trans. Se eu tivesse utilizado qualquer efeito âmbar, teria Cara, mas resolvido esse confesse, problema. fala uma verdade para mim, Gus. Não dá para ver isso com o cara falando numa vista de interlocução normal, dá? Mas a gente vai ver isso daí, cara. A gente vai discutir sobre isso ainda neste caso. Como eu falei para você, eu não gosto tá aqui, tá lindo, pai bola. Cara, a gente tá aqui discutindo e aprendendo. Então vamos Não, eu só tô estudar. perguntando assim, nada que justifique você entrar e sair de novo, né? Nesse dente. Não, cara, jamais. Jamais. O paciente chegou para mim e falou assim, nossa, olha a história, cara. Ele falou assim, a minha mãe falou que o dentinho do lado, que era o dente que não estava escuro, essa manchinha do canto era a manchinha que ia fazer eu me casar com uma moça uma moça muito rica e bonita. Eu falei, pronto, agora dobrou sua chance. Dobrou, agora tem dois. Pode ser de Beltrão, Pato Branco ou Marmeleira. Ai, cara, muito bom, muito bom, muito bom. As histórias são as melhores, cara, são as melhores. Mas eu observo justamente isso, cara, que eu errei no efeito que eu utilizei, tá? E aí, cara, quando eu termino a restauração, que eu faço a texturização de superfície, eu devo mais uma vez checar esta vista por oclusal, por incisal. E olhar esse dente por incisal. Se você puder mostrar pra gente aí, a gente vai ver agora por incisal a característica do âmbar. Tá? Olha como o dente que não está restaurado, ele é mais amarelo e o outro é mais branquinho. Tá? Então, isso iria interferir. O Oséias perguntou aqui, Petris, você já parou para verificar qual a melhor lençol de borracha sobre a percepção de cor durante o transoperatório? Cara, que pergunta boa. Sim, Oséias, é o azul, cara. É o azul. O preto, ele aumenta demais o contraste. E aí as fotografias ficam muito amarelas. E aí o teu WB vai ter que trabalhar legal. Eu não sei como que você faria para equilibrar aquele balanço de branco com um fundo preto do isolamento. O verde fica verde. Eu postei uma foto, acho que ontem, no Instagram. E, cara, o verde fica muito verde. Tá? O azul é o que faz reflexão de cor mais próxima daqueles 5.700 kelvins que a gente está procurando ali, como uma cor ideal aí, Oséias. Oséias Evangelista? Cara, o Oséias é isso. Ele não falou da foto. Não falo da foto. Falou da percepção visual. Azul, cara. Cara, falar nisso, eu tô matriculado no curso com você, Oséias. Cara, o Oséias, espetacular. Eu quero participar do projeto dele lá. Não é projeto dele, cara. Eu vou corrigir tua fala, porque o projeto é de todos nós. O projeto é de todos nós que queremos participar. E isso é a coisa mais legal que eu vejo no Oséias, cara. O projeto não é meu, é seu. E você... Marcelinho aí. Você me ajuda a melhorar isso, sabe, cara? E, porra, eu tô com a minha ida pra lá em agosto, na data do meu aniversário. Eu passo meu aniversário lá. Eu tenho que pegar o link do projeto dele, que o Marcelinho, eu só vou com o Marcelinho, porque o Marcelinho é minha dupla. A gente vai fazer o curso do Oséias de design e vai pra lá no projeto só em dupla, né, Marcelinho? Cara, eu não tinha reconhecido aqui, cara. Fudido, velho. Não vou falar mais nada. Chega de falar do Oséias aqui. Vamos falar de Vamos falar de resina. Oséias, um beijão, meu querido. Eu tive o prazer de conhecer ele na ABO, doce de gente. E aqui tá 70 dias depois. E aí, cara? Aí eu vejo que... Eu acho que você tem uma foto que ele tá com o aparelhinho de Hawley ali. Tá? Essa é a vista que a gente tem desse paciente mais distante um pouquinho. Então, foi o dia que eu entreguei a plaquinha de Hawley para ele. E lógico, depois que eu fiz a texturização e acabamento, aí sim foi moldado para ser feita essa plaquinha. Porque senão não teria compensação da forma no arco. Então, processos restauradores pós-ortodontia, tome muito cuidado com esses tipos de aparato. Ainda porque esses tipos de aparatos não são... nenhum tipo de aparatos estáticos, ou seja,
vai depender muito como aquele metal foi dobrado, como ele está anteparado na superfície vestibular do dente, para que ele funcione corretamente. Então, quanto mais justa tiver a cópia da porção vestibular, e isso tem que ser após todo o término de texturização de superfície, você vai ter uma plaquinha melhor adaptada. E você vê que a gente está falando de odontologia, cara. A gente não está falando de dentística, tá? Isso é uma coisa que eu priorizo sempre, tá? Antes da gente ser especialista em qualquer merda, a gente é dentista, cara. A gente tem que assumir... Você sabe que isso quem me ensinou, e vai estar na live comigo amanhã, o professor Antônio Batista. Eu estava na graduação e ele é endodontista, ele é uma sumidade na endodontia, e ele me ajudou na endodontia, e graças a Deus não faço mais isso. Isso é coisa do demônio. Ele fez a endo, fez um provisório. Eu falei, nossa, professor, que provisório lindo. Achei que você era só endodontista. Aí ele disse, antes de eu ser endodontista, eu sou cirurgião dentista. Uma das maiores alegrias que eu tive foi quando ele me convidou para dar aula de provisório na especialização de endo dele. Eu falei, cara, para você me dizer isso. Então, cara, a gente tem que entender tudo como um todo, cara. Não adianta a gente querer ser super especialista numa área e não tomar cuidado com os protocolos básicos de como se fazer. Todo mundo consegue fazer um caso como esse. Se tiver na sua cabeça as ferramentas necessárias para resolver isso. E treinar, né, Gus? Não adianta achar que eu entendi tudo que o Gus falou. Inclusive, essa live vai estar salva. Eu mesmo vou assistir umas 8 vezes para entender certinho. E não adianta pensar, beleza, entendi o que o Gus falou. Não, eu preciso treinar, eu preciso fazer, eu preciso andar. A sorte está muito do lado de quem treina mais, né? Mas esses conceitos aí, realmente, você tem que treinar, cara, mas você tem que conhecer a ciência, tipo, saber quanta espessura você precisa, você vai ter que ter algo para espessura. Você quer falar um resultado com 70 dias que seja aí satisfatório, seja legal. O cara tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu vou mandar você pro inferno se você disser que não tá. Não, cara, tá muito bom, só precisava de um âmbar a mais, mas enfim, esse tipo de caso aqui, cara, estão perguntando aí qual o tipo de instrumentos que utiliza para fazer a texturização. Se você for fazer a texturização no pós-imediato, priorize multilaminadas, tá? E priorize por polimerizar corretamente por um tempo maior para você ter... Pode deixar lá, para você ter uma superfície bem polimerizada, tá? O que eu gosto de utilizar e indico assim, você pode utilizar desde brocas troncocônicas, por exemplo, 2135, 4138, 2200, independente da que você for utilizar, de granulação média, tá? As vermelhinhas, F, por exemplo. E algumas ogivais, 3168, 3118, enfim, são as brocas que eu utilizo para fazer texturizações secundárias. Aí eu faço as texturizações secundárias, entro com a borracha para apagar essa texturização, tá? E aí, mais uma vez, na dependência do que eu utilizei, em qual momento eu fiz isso, tá? Porque se é no momento imediato, eu vou tomar um cuidado para irrigar um pouco mais ou molhar um pouco melhor aquela superfície. Eu já vi gente dizendo usar um óleo mineral e utilizar algum tipo de pasta para molhar melhor a borracha, ela deslizar melhor sobre a superfície e acabar não gerando falhas sobre essa resina. O fato é que uma resina recém-polimerizada, quanto mais se gera estresse, mais se gera a capacidade dela falhar, tá? Por isso que indica-se fazer o acabamento... Depois dos 17% convertido a mais, né? Cara, é um pouquinho a mais de segurança que você tem, sabe? Pouco ou ruim é alguma coisa, tá? Então priorize o acabamento de forma primária com discos e borrachas, de preferência com uma refrigeração e baixa velocidade sempre. A resina, gente, a maior parte dela é plástico. O que você precisa polir bem é o plástico e lentamente.
Esse é o principal erro, cara. A rotação do meu acabamento e polimento é sempre de 5.000 para baixo, cara. Tá? É difícil eu utilizar uma rotação mais alta que isso. Difícil. Mesmo. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque eu vou gerar sobrecalor, às vezes eu aumento a velocidade pensando que eu vou diminuir o tempo, ou seja, vou aumentar a velocidade no meu procedimento, vou conseguir ter menos tempo para fazer, e a verdade não é essa daí. A verdade é que você precisa trabalhar de maneira modo lento para que você consiga obter um resultado natural como esse, tá? Que você possa observar por vestibular, e aí sim você pode trocar foto e observar por palatina também, que esse dente tem uma projeção correta daquele design que a gente criou. Eu vejo que a naturalidade, ela não está só presente na superfície externa, ou seja, eu poderia criar isso tudo com uma resina, com uma cerâmica de silicato maquiado? Poderia, tá? O Monsanto lá conseguiria? Provavelmente, porque o cara é um monstro, né? Agora, põe aqui na mão... Cara, não quero julgar o trabalho de ninguém, mas põe na mão de um Não, é compreensível. não mal treinado, mas que não tem Pouco treinado. Pouco treinado. Não tem tanta casuística. Talvez ele não vá conseguir fazer. Então, se você notar nessa foto aí, você vê a projeção do mamelo médio até por face palatina, cara. E lembra, não é uma resina muito translúcida na face palatina, mas ela confere esse efeito. Ela confere esse efeito. E confesso que eu errei, porque se você ler a bula dessa resina que eu utilizei, ela diz que numa espessura mais fina ela consegue conferir um efeito âmbar para a resina, tá? Não consegui. Deu errado, tá? Mas mais do que isso, a gente conseguiu obter um resultado super satisfatório seguindo um protocolo correto. Então, cara, apesar tá de lindo. tudo, seguir um protocolo, tá? Eu vi que teve uma pergunta ali, como saber sem multiplicador se a rotação tá baixa? Ótima pergunta, cara. O Johnny é um querido, cara. Converso com ele direto. Tua baixa rotação chega no máximo a... Oh, perdão. Cadê você? Tô aqui. Tua rotação chega no máximo a 40.000 giros por minuto, tá? 40.000 RPM. Se você tem a pressão correta para isso, que é 80 libras saindo do seu compressor, você tem esses 40.000 giros entregando, que é o máximo da rotação que você regula no micromotor, tá? Se você tem 40.000, e você pode fazer o quê? Marca o ponto zero com uma caneta do meio do seu ponto zero, onde não funciona seu micromotor. E aí liga no ponto máximo e marca o ponto máximo. E agora pega aquela distância e divide em 4. Cada um daqueles quartos tem, teoricamente, 10.000 giros. 10.000 giros. Tá? Teoricamente. Agora, se está regulado se vai entregar no começo... seu compressor, se vai entregar ou não, teoricamente é isso, tá, cara? Beleza? Perfeito. Você não pode assumir que você tem uma rotação como essa. Aí, se você tem uma rotação muito alta, tenta refrigerar que resolve legal. O Renato perguntou qual resina. Renato, foram um monte de resinas. Essa live vai estar salva. Indico todo mundo a assistir 1000 vezes, porque você é um cara fora da curva, Gus. Muito, muito obrigado. Se foram 2 horas, como se fosse 2 minutos, de tão bom que é ouvir você falar, cara. Muito obrigado pelo teu carinho, por estar se dispondo e não esconder absolutamente nada. A tua dedicação, a tua humildade. Cara, você é um cara pra lá de Bagdá, pra lá de Marmeleiro de bom, cara. Pra lá de Marmeleiro de bom. É verdade, cara. Renascença. Renascença. Cara, obrigado. Querendo trabalhar demais, velho. Obrigado aí, Marcelinho. Marcelinho, irmãozinho. Do que era a piada que eu ia te contar? Você ia contar a piada do Nordeste, do Sudoeste aí. Caramba, cara. Um caos do Sudoeste aqui. Agora esqueci, rapaz. Tanta coisa que a gente falou. Não, mas eu vou te chamar de novo
Eu quero que você venha falar sobre direta e indireta ainda. Sobre restauração indireta. Tá, direta e indireta. Aquelas... Direta e indireta? Caramba. É. Não, chamou o FOL, velho. Cara, o FOL tá ocupado, ele tá com o Miguel Ortiz, tá com um monte de gente aí. E eu não conheço ele. Infelizmente, eu não conheço ele pessoalmente. O Lucas, só vim pela piada. Cara, o Lucas fez curso com a gente lá em Salvador, querido, cara. Um abraço. Mas é que você vai estar... eu quero dizer para vocês todos que mais cedo ou mais tarde, Gustavo Petris estará dando curso aqui na Know-How Dental Training. Já falei isso com você, na virada de ano. Você pensou em dizer sim, eu já aceitei. Tamo junto, cara. Obrigado, querido. Pessoal que esteve aí conosco, 500 pessoas conosco aí no total. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Sigam o Gustavo Petris. Pocket Prótese vai ter muito mais coisa também. E eu tô aí só pra... Cara, olha ali, ó. Não iam falar do transoperatório de novo? O Rodolfo pediu para falar... Volta lá na foto do trans, cara. Eu tô com medo que caia. Então você tem 2 minutos e 12 segundos. Vai. Cara, você aplica a tua resina opacificadora, pega o seu celular, tira a cor, a saturação, deixa no modo mono e fotografa. E aí você tem essa foto de referência. Se tiver o teu dente muito cinza, muito escuro na imagem, você precisa aumentar o valor. Aí você aplica mais resina opacificadora. Sempre em espessuras muito finas, tá? De ponto 2 a ponto 3, para não passar a espessura. E aí você fotografa de novo. Equilibrou o valor, segue a restauração. Dentina, esmalte de corpo, esmalte de valor recobrindo a última camada. E aí acabou. Fechou com um feedback e uma revisão sensacional. Gus, te amo, meu irmão. Obrigado pelo teu carinho. Pessoal, valeu. Tamo junto. Abraço. Beijo.